É do conhecimento de todos atualmente que a Terra é esférica, embora ainda há muitas teorias terraplanistas em divulgação por aí. Mas, para a grande maioria, o planeta tem seu formato parecido com uma laranja, como é ensinado nas escolas. Atualmente, temos várias evidências de que a Terra é esférica, pois o homem já pisou até na Lua, e sondas espaciais estão explorando o espaço sideral e, claro, a partir de fotos e filmagem, mostraram a esfericidade do planeta Terra. Os cientistas usam o termo geóide para falar do formato da Terra, pois a mesma é levemente achatada nos polos e arqueada na linha do Equador. Além disso, há muitas outras evidências do formato geóide da Terra. Por exemplo, quando você está em um porto e começa a observar um navio cargueiro se afastando no horizonte, além do tamanho ir diminuindo aos poucos devido à perspectiva do olhar, você percebe também que determinadas partes do navio, como o casco, desaparece primeiro e no final você enxergará somente a torre do navio, até parecer que o mesmo mergulhou no mar. Esse fenômeno visual mostra claramente uma leve curvatura do planeta Terra. O mesmo acontece quando você observa o céu noturno e identifica as constelações. Algumas delas não são visíveis no hemisfério norte, porém visíveis no hemisfério sul. O mesmo acontece ao contrário. Constelações visíveis no hemisfério norte não são observadas no hemisfério sul. Isso se deve porque o próprio formato esférico da Terra impede o avistamento de certas constelações em determinadas épocas do ano num determinado hemisfério, mas não no outro. Se a Terra fosse plana, como alguns ainda acreditam, o navio citado acima só diminuiria de tamanho e não em partes, e as constelações seriam visíveis para qualquer observador de qualquer lugar do planeta, não é mesmo? Atualmente é fácil dizer que a Terra é esférica ou geóide, mas nem sempre foi fácil ter essa verdade. A forma da Terra já era estudada na Antiguidade. Na Antiga Grécia, Pitágoras, que viveu entre 570 e 496 a.C., descrevia a Terra como um corpo esférico. Mais tarde, o grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., também defendeu essa ideia. Entre os argumentos de Aristóteles estava a observação à projeção da sombra curvada da Terra projetada na Lua, e os relatos de navegadores da época que lhe diziam que, quando estavam chegando de navio a um determinado porto, eles sempre viam primeiro no horizonte a ponta das torres mais alta, até que a cidade se fizesse presente, à medida que chegavam mais perto do porto. Já o reconhecimento da esfericidade da Terra vai para Eratóstenes, que demonstrou a curvatura da Terra e estimou a medida da circunferência e do raio da Terra bem perto das medidas que hoje é conhecida pela ciência. Há cerca de 2.200 anos, Eratóstenes, um grego que dirigia a grande biblioteca de Alexandria, no Egito, realizou um experimento simples, após o relato de um viajante que contou a ele uma observação interessante. O viajante havia falado que, ao meio-dia do primeiro dia de verão no hemisfério norte, ou seja, no dia 21 de junho, um poço profundo na cidade de Siena, a cerca de 800 quilômetros ao sul de Alexandria, ficava totalmente iluminado pela luz solar, porque o Sol estava em uma posição exatamente sobre a cabeça do observador. Pensando nisso, Eratóstenes então realizou um experimento, em que ele fincou uma estaca vertical na própria cidade em que morava, ou seja, Alexandria, e, ao meio-dia no primeiro dia do verão, ele percebeu que a estaca produziu uma pequena sombra. Após estudos e deduções a respeito do fato, Eratóstenes presumiu que o Sol estava muito distante da Terra e, dessa forma, os raios incidentes sobre as duas cidades eram praticamente paralelos. Sabendo que o Sol projetava uma sombra em Alexandria
mas estava exatamente sobre a cabeça do observador ao mesmo tempo em Siena, Eratóstenes realizou cálculos matemáticos por meio de geometria simples de que a superfície do solo deveria ser curva, levantando a hipótese de que a Terra apresentava uma forma esférica. Ao medir o comprimento da sombra da estaca em Alexandria, ele calculou que, se as linhas verticais entre as duas cidades pudessem ser estendidas ao centro da Terra, ela se encontraria em uma intersecção com um ângulo em torno de 7 graus, o que daria uma distância de 6.350 km de raio, o que é aproximadamente o que sabemos hoje sobre o raio da Terra, que é uma distância de 3.371 km. Eratóstenes então pensou: um círculo completo mede 360 graus. Se eu dividir 360 graus por 7 graus, que foi a intersecção da distância de Alexandria a Siena, o resultado será de aproximadamente 50. Se a distância de Alexandria a Siena é de 800 km e eu multiplicar essa distância por 50, terei uma medida de 40.000 km, ou seja, a medida da circunferência da Terra. O incrível é que esse valor é bem próximo ao valor da medida da circunferência do planeta Terra que temos atualmente, que é de 40.030 km, ou seja, Eratóstenes errou por apenas 30 km. Surpreendente, não? A partir do experimento de Eratóstenes, muitas outras descobertas foram realizadas na área da astronomia, pois conhecer o tamanho e a forma da Terra permitiram aos astrônomos gregos calcular os tamanhos da Lua e do Sol e as distâncias desses corpos em relação à Terra. O conceito de Terra esférica foi adotado por muitos estudiosos, inclusive na Idade Média. Mais tarde, essa concepção de Terra esférica foi utilizada por navegadores, principalmente a partir das grandes navegações do século XV. Entre esses navegadores estão Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Muitos exploradores conseguiram completar a volta ao mundo. Porém, o português Fernão de Magalhães circunnavegou a Terra entre 1519 e 1521, corroborando com a teoria da esfericidade da Terra, algo que seria muito mais difícil de fazer se o planeta fosse plano. No entanto, mesmo antes do feito de Magalhães, navegadores mais atentos já tinham percebido que a Terra era redonda, ao observarem que, ao apontar rumo a um objeto alto como a montanha, o topo aparece sobre o horizonte antes de todo o resto. O planeta Terra é magnífico se pararmos para pensar, e isso levanta a curiosidade de saber também como o planeta Terra era no início. Se você quer saber sobre a origem do planeta Terra, assista também a esse vídeo que aparece aqui na tela, a formação do planeta Terra. Clique nele que eu já te vejo em alguns instantes. Um abraço do professor Lisandro que te espera no próximo vídeo. Muito obrigado!